Olá, vamos para a nossa quarta formação sobre a missão e hoje agora nós vamos falar sobre foco, que é uma coisa que eu preciso que você tenha nesse projeto, né? Para que esse projeto seja um sucesso das visitas missionárias, nós precisamos ter pessoas de sucesso que tenham um extraordinário sentimento de missão. E mais do que tudo, que essas pessoas saibam que o sucesso, tanto pessoal como o sucesso de uma pastoral de movimento ou de um projeto como esse, exige humildade. E nós precisamos ser humildes. Então, a primeira coisa é não brigue com o tema. Né? O tema é aquilo que você vai encontrar. Aquela é aquela família, aquele é aquele lugar, aquela é aquela situação. Você não vai ali para julgar, para falar mal, para dizer de uma forma ou de outra, não. Não briga com a realidade, é aquilo que existe. Então a gente não pode brigar com aquele tema, é aquela pessoa que existe, que está ali. Então se a gente vai na casa de uma pessoa e uma das pessoas é um alcoólatra, não adianta a gente brigar com o tema. Né? Se uma pessoa é encrenqueira, a gente não vai brigar com o tema. Se uma pessoa é carente demais e quer ficar conversando o tempo todo, não dá pra gente brigar com o tema. Né? Se é uma pessoa de outra religião, que às vezes nem gosta da nossa religião, e alguém ali quer até destratar, não dá para brigar com o tema. Então, não brigue com o tema. É aquele tema que tem ali, é aquela realidade que o Senhor nos enviou. Né? Então você precisa de cuidar da sua realidade concreta, daquilo que você tem concretamente durante aquela visita. Né? O padre Antônio Vieira, um grande escritor, né, ele dizia que a nossa pregação não funciona porque nós pregamos aos ouvidos e não aos olhos, como fazia São João Batista. Então, nós precisamos mais ser do que fazer. Mostrar com a nossa atitude, com o nosso jeito de ser, do que com as nossas palavras. Isso é muito importante. O que dizem as pesquisas e pesquisas que podem nos ajudar sobre isso? Né? Por exemplo, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás dizendo que as pessoas acham mais importantes para que uma empresa conquiste alguém como cliente. A gente pega essa base de empresa porque é a pesquisa que tem, mas isso daí está tudo a ver também com a igreja. Então qual a resposta? A pergunta era, o que você acha mais importante para uma empresa conquistar você como cliente? Primeira coisa, com 44% era um atendimento excelente. É a primeira coisa para você ser cliente, para você se fidelizar naquele lugar, para você ser um fiel de verdade. Você tem que ter um atendimento excelente. Segunda coisa, com 38%, cumprir o que prometer. Então nunca prometa uma coisa que você não pode cumprir. Às vezes você vai prometer, não, olha, é verdade, você já casou 3 vezes, eu vou conversar com o padre vai te casar na igreja de novo. Não, você não pode fazer isso, não pode prometer uma coisa que você não pode cumprir. Então só prometa aquilo que você pode cumprir. Depois, a qualidade do produto. Nosso produto é a fé. Então esse 13% aí que foi a qualidade do produto, para nós é ótimo, porque a nossa fé é maravilhosa. E aí depois, esses são os 3 primeiros. Depois, 2% só preço baixo, ter marca famosa 0,4% e fazer publicidades também 0,4%. Então veja bem, 96%, você ter mais exato, 96,4% diz assim, o que você acha mais importante para uma empresa conquistar você como cliente? 96% diz que primeiro o atendimento excelente, então você precisa de ter um atendimento excelente sobre essa pessoa, depois cumprir o que você prometeu, depois ter a qualidade do produto. Então, atenda bem, faça uma boa visita, cumpra o que você prometeu, né? Se você marcou naquele dia que você tem que ir, a não ser que aconteça uma coisa muito séria e não dê, e a qualidade do produto que nós já temos, que é a fé. Tá bom? Depois, outra pergunta diz assim, o que mais irrita você no relacionamento com uma empresa? E a gente pode levar para a igreja também, né? O que mais irrita a pessoa no relacionamento para a empresa. 40% dizia nessa pesquisa que é o mau atendimento. As pessoas são despreparadas para atender. Por isso que a gente está fazendo essa preparação, essa formação, para que você esteja bem preparado para fazer essa visita. Depois a segunda coisa, com 32%, o que irrita as pessoas no relacionamento, aqui da pesquisa de uma empresa, mas a gente leva isso para a igreja? A mentira, não cumprir o que prometeu. Então, você precisa de cumprir o que prometeu. Se você diz, olha, a visita vai ser de 1 hora, tem que ser de 1 hora. Se for de 2 horas, tem que ser de 2 horas. Se for aquele dia, tem que ser aquele dia. Você não pode mentir para a pessoa. Né? Depois, outra coisa que irrita as pessoas
é a arrogância. As pessoas são muito arrogantes, às vezes sem perceber, né? Às vezes nós nos tornamos arrogantes ou deixamos isso transparecer sem nem perceber. E aí depois vem com 6% a falta de qualidade, os produtos e serviços são ruins, a demora que não respeitaram o tempo, o meu tempo, que é 6%, né? E a incoerência nos preços, né? Há vários preços para vários clientes diferentes, que é 3%. Aqui o nosso é gratuito, que é a fé. Então veja bem, 84% respondeu o que mais irrita em você, que é o mau atendimento, a mentira e a arrogância. Então a gente nunca pode fazer um mau atendimento. Isso é bom para você levar também para o seu trabalho. Nem mentir para a pessoa, nem na igreja, nem fora, nem na missão, nem no nosso trabalho, nem ser arrogante com ela, tá bom? Outra pesquisa interessante que pode nos ajudar nesse processo, né? Perguntar assim, o que você considera atendimento excelente, que é aquilo que nós queremos fazer, né? Uma visita que seja excelente. E aí a primeira coisa com 38% diz assim, falar a verdade em qualquer circunstância. Então o problema não é o que a gente fala, é como a gente fala. Então fale a verdade para a pessoa. Não minta. Não ponha panos quentes nas coisas, mas fale com carinho. Depois, cumprir o que prometeu. Né? Sei lá, às vezes tem uma coisa ali, aquela pessoa vai precisar, sei lá, de uma cesta básica, está em dificuldade, você diz, tá bom, eu vou enviar para os grupos responsáveis daquela comunidade para que ela faça isso. Não é você que vai fazer. Você vai enviar, porque a visita não é para isso. Dali você vai enviar para outro grupo e aquele grupo que já faz com isso vai fazer. Ou então eu preciso pôr meu filho na catequese. Tá bom, eu vou dar o seu telefone para a catequista e ela vai entrar em contato com você. Então cumprir o que prometeu. Depois fazer um acompanhamento após a venda, no caso do cliente, e após da igreja fazer um acompanhamento após a visita. Às vezes a gente vai encontrar pessoas que são muito carentes, carentes de conversar, carentes de falar, carentes até de estabelecer um trabalho na comunidade, que estão disponíveis, e com essas visitas a gente vai conseguir preencher vagas nas nossas pastorais que às vezes estão com poucas pessoas. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu já fui catequista, eu já trabalhei na pastoral da criança, olha, eu queria trabalhar na pastoral da saúde, eu estaria disponível para fazer qualquer trabalho. Então a gente vai colocando isso daí. Então esse é o acompanhamento pós-visita, por nós ou por alguém de uma pastoral específica. Depois ser ágil e rápido, não dá para ficar enchendo linguiça na visita. Depois, acompanhar a pessoa durante o atendimento, né? Acompanhar mesmo, fazer uma boa visita, enquanto você está ali atendendo ela, está o tempo inteiro. Depois, olhar nos olhos das pessoas. As pessoas têm dificuldade hoje em dia, os casais não se olham mais nos olhos. Então não dá para você falar com a pessoa assim, olhando para cá, olhando para lá, olhando para o teto. Não, você tem que olhar nos olhos da pessoa. Isso é um exercício para você. Às vezes é difícil, mas a gente tem que olhar nos olhos das pessoas. E depois sorrir para você. Então, o que é o atendimento excelente? 83% fala das 4 primeiras coisas, que é falar a verdade em qualquer circunstância, você tem que falar sempre a verdade, mesmo que ela doa, mas que seja uma dor com caridade. Depois cumprir o que prometeu. Depois fazer um acompanhamento após a visita e ser ágil e rápido. Não ficar enchendo linguiça ali, que as pessoas vão perceber. Então, veja bem, muitas vezes nós temos a palavra marketing, a gente acha que isso é um erro, e não é. Tem até um livro muito interessante chamado Marketing Aplicado à Igreja Católica. Então, qual é o grande objetivo do marketing? Né? É transformar cada cliente em nosso vendedor ativo. Qual a ideia do marketing católico? É transformar cada fiel em um leigo engajado. Né? Ele vai vender a fé, ele vai vender a propaganda da igreja, ele vai vender a ideia da visita para as outras pessoas. Mas qual é o maior problema com isso? É que normalmente o fiel, né, ou as pesquisas dizem que o cliente só vende o que ele não espera. Então o que acontece? O cliente ele só vai falar para as outras pessoas a novidade daquela visita. Eu já fazer uma visita tal, mas aquilo que for diferente, aquilo que ele não estiver esperando, é que ele vai dizer para as pessoas. Normalmente numa pesquisa diz assim que quando acontece uma coisa ruim, nós contamos em média de 10 pessoas para 7 pessoas. E uma coisa boa, em média de 3, 4 pessoas. Né? Então nós precisamos dar uma coisa boa, mas que ele conte mesmo para essas 4 pessoas ou até para mais. Só que ele só vai contar aquilo que ele não espera, aquilo que for uma novidade para ele nessa visita. Tem um testemunho muito interessante, um exemplo, de um homem que foi para Disney. Né? Um homem rico, poderoso, de uma família abastada, e aí depois fizeram uma pesquisa dizendo o que o senhor mais gostou da Disney.
Foram os parques, foi o Mickey, foi as atrações, tudo, os cenários. E ele disse assim, não, o que eu mais gostei da Disney foi o atendimento que eles me deram. Ele disse assim, olha, eu aluguei um carro e eu deixei esse carro no estacionamento. Só que eu esqueci o farol aceso. E aí quando eu voltei, de longe eu percebi, já estava quase todo mundo indo embora, tinha poucos carros, meu carro estava ali sozinho e eu percebi que o farol estava aceso. Aí eu falei, pronto, agora dançou, porque o farol está aceso, eu estou com o carro alugado, eu não falo inglês, como é que eu vou resolver isso agora? Né? Ele já foi pensando, eu não vi quando eu aluguei o carro, se tivesse um problema, como é que eu fazia, naquela empolgação. E aí o que aconteceu? Quando ele chegou lá, atrás do carro dele já tinha uma pessoa com um carrinho de mão com uma bateria para carregar. Então as pessoas que trabalhavam ali na Disney, no estacionamento, eles perceberam aquilo, eles já colocaram na hora da saída uma pessoa lá com alguém para carregar a bateria dele, para fazer a tradicional chupeta no carro dele. Então veja bem, por que isso chamou a atenção? Porque ele não esperava isso. E ele diz que para ele o mais importante da Disney foi aquilo. Você oferecer uma coisa antes dele pedir. Então dar para a pessoa algo que ela não está esperando. Ele disse, eu nunca vi isso no mundo inteiro. Quer dizer, eles resolveram o meu problema antes de eu dizer que eu tinha um problema. Né? Então você precisa de surpreender e encantar aquela família que você vai visitar. Não é? Nunca perguntar o que ele deseja ou o que ela deseja. Não, é você que tem que oferecer a presença de Jesus ali. Para isso, você precisa entender que você é gente excelente, a sua equipe é uma equipe excelente que pode transformar isso e levar isso para lá para ele. Então precisa de ter comprometimento, atenção aos detalhes, né? E aquilo que eles chamam de follow-up imediato, ou seja, de 10 imediato. Teve problema, ter rapidez em resolver o problema, em ver o que tem que se fazer ali. Né? Então, seria bom até que você anotasse o que você está imaginando e depois anotasse nas visitas quais são os detalhes, precisa ser acertados ali, quais são as necessidades daquelas visitas, quais são as vontades daquelas pessoas e quais as carências. Isso você vai poder pôr lá na ficha, na questão da observação. Tá bom? Para isso acontecer e dar certo, a gente vai ter que ter duas coisas, inteligência e vontade. Mas essas coisas vai ser para a próxima formação. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe você, fica com Deus e que Nossa Senhora do Rosário nos ajude nesse projeto. Paz e bem.